Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês esse camaradinho aqui, onde vai ajudar muito no dia a dia aí de vocês. É um leitor de Bluetooth, USB e cartão de memória, e ele ainda tem um receptor de AM/FM. Então esse camarada, ele pode ser aplicado nas mais diversas aplicações. A gente vai conversar como instalar ele na fonte, qual a fonte correta a ser ligado, como instalar no RCA, o que ele precisa para tocar nas caixinhas. Então acompanhe todas essas dicas aí que vão ser passadas no decorrer desse vídeo. E já vai tascando logo esse like. Se você é novo por aqui, gosta de conteúdos assim de eletrônica, gosta de dicas de iniciante, acompanhe todos os nossos vídeos aí. Se inscreva em nosso canal, clica nesse sininho para não perder nenhum deles. Então galera, eu já vou deixando de conversa. Como vocês podem ver, eu tô aqui com esse camarada já em mãos e a gente nota que ele não tem muita complexidade. Basicamente ele tem dois conectores. Quando você abre o pacote aqui, você se depara apenas com 3 fios aqui. Um dele aqui é usado para alimentação, positivo e negativo. Os outros 3 fiozinhos aqui são a saída de áudio. E esse outro camaradinho aqui, eles já mandam prontinho para a gente colocar na antena. Então a gente vai começar por partes. O que precisa necessariamente para ele pelo menos ligar? A gente precisa, pessoal, aplicar uma energia nesse camarada. Então essa energia você pode obter das mais diversas formas. Por exemplo, as fontes, eles indicam a ser usado até 12 volts. Se por um acaso, se você não tiver uma fonte como essa, que forneça 12 volts, e você tem qualquer um desses carregadores de telefone, onde vem indicado 5 volts, se você observar aqui, ele vai estar anotado esse númerozinho aqui, bem pequeno, 5 volts. Vejam lá, pessoal. Você também tem como estar usando esse camarada aqui. Eu vou ensinar como você usar ele. Se você tem um de 12 volts, o que você precisa fazer é apenas ligar ele diretamente no encaixe da entrada de energia. Eu já coloquei esse terminal aqui de um outro leitor para a gente fazer um teste rápido já e também ligar nas caixinhas. Então eu tenho aqui meus 12 volts. Eu ligando aqui direto, já vai funcionar. Mas se meu carregador, por exemplo, só tem 5 volts e eu preciso, por exemplo, ligar ele, eu não tenho acesso a um de 12 volts, eu tenho como chegar, pessoal, nessa terceira perna desse componente aqui e ligar meu positivo do carregador aqui. Essa peça preta é um regulador de tensão. Entra energia alta aqui nessa primeira perna e na terceira perna sai uma energia regulada de 5 volts. Se você quiser fazer o uso da fonte diretamente aqui, não vai ter problema algum. Como a gente tem acesso à fonte de 12 volts, a gente vai colocar diretamente aqui a fonte e o que a gente nota é que esse camarada já ligou. Ele já seleciona o Bluetooth, como não tem mais nada ligado, mas por exemplo, aqui ele já muda, tem acesso a mudar para FM, onde você seleciona as rádios. Através desse controle você faz uma programação até das rádios da sua localidade aí. Quando você ligar, ele já vai selecionar todas as rádios programadas. Se eu pegar esse camarada aqui e ligar esse outro aqui e levar direto para as caixinhas de som, ele não é para funcionar dessa forma, pessoal. Então o som vai sair muito baixo. Eu preciso de um amplificador para funcionar depois desse camarada aqui. Então eu tô com um amplificadorzinho pequenininho. Eu já deixei conectado a entrada do sinal, cabo igual a esse que a gente vai fazer a conexão já. Esse é um pequeno amplificador. Claro que sua finalidade talvez vai ser usar numa caixa amplificada, nenhum receive, nem qualquer outra coisa. Você vai fazer a ligação direta para os RCA, que já a gente vai aprender como fazer essas ligações aí também, estéreo e mono, sem perder qualidade. Eu vou ligar antes aqui no nosso amplificador. Vou ligar as caixinhas aqui. Essas caixinhas são de Ramitite, por mais que sejam pequenininhas, mas se você tiver um amplificador legal, ela vai dar um som bem legal. Você pode estar fazendo essas adaptações aí, conseguir um amplificador. Também vou dar algumas dicas de como você conseguir um amplificador. A gente vai estar trazendo alguns vídeos futuros aí para você mesmo construir seu próprio amplificador. Nesse caso aqui em questão, eu tô usando um pequeno amplificador da China. Esse amplificadorzinho, qualquer coisa eu trago vídeo aí no canal falando mais especificamente sobre ele, mas é um pequeno amplificador de apenas 3 watts por canal. Então eu liguei nosso amplificador na saída das caixinhas, como vocês podem ver aqui. Tá ligada na saída das caixinhas. Eu vou ligar a entrada do amplificador direto na saída da nossa plaquinha USB. Então eu preciso energizar meu amplificador. Vocês notam que eu tô com essa outra plaquinha aqui, que nada mais, nada menos é que a fonte desse camarada. Então eu vou conectar aqui, vocês vão ver aqui, vejam só, conectei e até agora não saiu nada. Então eu vou ligar a fonte do nosso camarada, eu vou ligar os 5 volts aqui da plaquinha do amplificador, pra gente ver o que é que sai na caixinha aqui.
a gente já nota que captou já o som da rádio, tá chiando aqui o ruído rosa. Então vamos conectar, eu tô com esse cartão de memória, vamos conectar aqui, ver se é da forma correta, vamos conectar o cartão. Então a gente já tem a caixinha tocando, as duas, vejam só, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Vou tentar aumentar mais um pouquinho aqui. Vejam só, galera, que legal. Se eu abrir o som, é de acordo com a potência do amplificador. Se essa caixinha, por exemplo, suportar muito som, vejam só, galera, que legal, né? Então o nosso camaradinha, a gente nota aqui que ele já está funcionando apenas com um amplificadorzinho pequeno desse aqui. Esses amplificadores a gente pode encontrar no AliExpress, mas eu tenho também algumas sugestões. Por exemplo, vocês podem encontrar de caixas mesmo de computador, de alguns outros aparelhos de som residencial, que eu tenho vídeos aí também, eu vou deixar um link na descrição, de como você reaproveitar. Em alguns modelos de som dá para reaproveitar o próprio amplificador para você estar fazendo essas adaptações. Mas como esse amplificador é bem pequenininho, ele dá tem uma coisa interessante nele, que é a versatilidade de você poder colocar dentro da caixinha. Eu vou deixar aqui pausado o som, vejam só. Aliás, vou desligar aqui rapidão. Desliguei nossa entrada de energia, vejam só que o nosso amplificador capta o som, né? Tranquilo. Então vou desligar ele aqui para não ter nenhum perigo. A gente vai fazer agora como a gente vai ligar no RCA. Vocês já notaram que precisa do amplificador. Então como é que a gente liga no RCA, pessoal? Com esse camarada aqui, esse cabinho com 3 fios, você tem que, por exemplo, eu vou simular 2 RCAs, a gente tem 2 RCAs aqui, e vocês notam, já é sabido de muitos, mas para os que não sabem ainda, cada RCA desse tem 2 fios passando dentro desse cabo. Um fio fica no centro, um fio fica no meio e o outro fio fica em volta, que é o negativo, para fazer com que dê uma blindagem nesse fio do meio. Então todos esse fio que vem em volta aqui desse fio central são negativos. Então esses 2 fios em volta você vai juntar os 2 camaradas aqui. Vamos aqui, só vou tentar juntar aqui para vocês verem aqui como é que funciona. Vejam só, eu juntei as 2 malhas, que a gente chama de malha, e eu tenho os 2 positivos aqui. Notem que agora, ao invés de 4 fios, eu tenho apenas 3 fios. É correspondente à mesma quantidade de fios que a gente tem aqui. Então a gente vai fazer o que aqui? Esses camaradas são ligados da seguinte forma, pessoal. Cada fio de um lado é respondente ao positivo. Então eu tenho positivo de um canal, positivo de outro canal e o terra no meio. Então a gente vai fazer o que aqui? Vamos descascar o camarada aqui, ó. Por exemplo, eu estou fazendo aqui a grosso modo para vocês irem acompanhando, mas aí vocês fazem de maneira definitiva. Então vamos lá, vou descascar também aqui os positivos do RCA. Vejam só, galera, descascando os positivos do RCA. Então a gente pega o fio do meio desse terminal aqui, a gente vai ligar no negativo, que são as 2 malhas aqui dos RCA. Sobrou um de cada canto. Esses aqui, galera, tanto faz como tanto fez. Não tem problema ligar ao contrário, não. Só o negativo vai ter problema. É interessante, não. Você tem que ligar corretamente para não ter barulho com zumbi, dessas questões aí. Mas os positivos não tem problema algum. Então vejam só. Eu tenho o fio do meio ligado na malha e tenho os 2 fios aqui, só estou enrolando para vocês verem. Vejam só. Aqui eu tenho o no meio nas 2 malhas, os 2 cantos em cada um dos positivos do RCA. Então se eu pegar esse camarada ligar aqui na saída agora, eu posso levar para um amplificador, para um módulo, para qualquer outro aparelho que tenha esses conectores aqui. Esse camaradinha é indicado exatamente para essas aplicações. Por isso que ele vem uma saída Line para você utilizar em aparelhos aonde já vem específico para esse tipo de aplicação, para esse tipo de entrada. Agora outra coisa interessante também, dá para fazer muitas adaptações nesses camaradas aqui e você pode também fazer ligações direto desse P2 para uma entrada RCA também, para quando você selecionar o auxiliar aqui,
ao invés de você estar usando esses camaradas, porque esses camaradazinhas aqui, eles dão muito problemas, esses tipo de P2, vocês podem puxar o negativo, o R e o L, tudo certinho aqui, desses conectores e levar para a porta RCA, assim também, sem nenhum problema algum. A ideia do vídeo aqui é tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, então eu não vou focar muito em um tema específico, eu estou tentando trazer uma forma da qual vocês consigam fazer um uso nas mais diversas aplicações possíveis. Então vamos lá, a gente conseguiu ver aqui que tanto dá para ligar com a fonte 12 volts, aí essa fonte de 9 volts você vai ligar no mesmo lugar dos 12, mas se por um acaso você tiver o carregador do telefone celular, alguns dos inscritos já perguntou aí como era que eu conseguia esses 12 volts. Então não tem muita complicação, pessoal. Peguem uma fonte separada, porque vocês evitam dois problemas. Por exemplo, vocês evitam de estar fazendo uma filtragem errada de um setor lá do aparelho e danificar a plaquinha ou alguma parte lá do aparelho, ou então algum barulho que pode gerar ao você usar a mesma fonte do aparelho. Então não é difícil de você encontrar. Você pode encontrar vários carregadores como esses aqui, que tem os 5 volts aqui, e vocês podem estar ligando. Vejam lá, 5 volts. Então vocês podem estar ligando sem problema nenhum diretamente na perninha 3 aqui do nosso regulador de tensão. Vejam lá, pessoal, que está escrito 7805. Então esse é um camarada, um regulador da linha 78, o qual ele dá uma energia estabilizada aqui de 5 volts. E essa energia pode ser de 8 a 15, 20 volts aqui na entrada. Não precisa ser necessariamente um carregador de 12 volts. Até mesmo de notebook, se vocês colocarem aqui com 15, 16, 19 volts, não vai ter problema. Não vai queimar também esse camaradinho aqui. Essas caixinhas aqui, se vocês comprarem esses amplificadorzinhos, infelizmente eu não tenho o link aí, mas se eu conseguir eu deixo o link na descrição aí desses camaradinhas, os quais você pode estar aplicando em outras coisas aí também. Eles tem 3 watts por canal, mas se por um acaso vocês tiverem caixinhas mais potentes e quiserem colocar outro camarada desse mais potente, tem outros amplificadores, e com esse mesmo princípio de aplicação, você vai estar podendo fazer a mesma coisa. Por exemplo, se o outro amplificador for mais forte e a fonte for 12 volts ou 24 volts, você substitui apenas essas partes para lá. Isso aqui continua a mesma coisa, continua essas mesmas dicas. O RCA é a mesma coisa. Se, por exemplo, você quiser usar aqui mono, para quem vai usar mono, não é indicado, pessoal. Para quem usa mono, não é indicado você usar apenas um canal não, pessoal. Nesse caso aqui, por exemplo, tem gente que diz, então eu vou pegar mono, eu vou ligar numa caixa amplificada, então eu não vou ligar 2 canais, eu vou ligar apenas um. Pessoal, se você fazer dessa forma, você vai estar pegando apenas um canal da música. Então tem instrumentos que saem em um determinado canal e outros instrumentos não saem naquele canal. Quando você faz isso, você vai estar fazendo com que metade dessa música se perda. Então é interessante, nesse caso aqui você pode fazer isso, juntar os 2 positivos. Em muitos dos outros casos você não pode fazer isso, juntar 2 positivos sem auxílio de nenhum outro componente aqui. Mas nesse caso você pode juntar os 2 positivos aqui. Se você quiser usar, por exemplo, 2 resistores para que não fique em contato os positivos aqui da saída, você pode fazer dessa forma, colocar os resistores. Você vai colocar eles ligados dessa forma aqui e vai colocar um positivo em cada um. Vejam só. Dessa forma não vai ficar ligado diretamente em uma saída na outra aqui. Não tem perigo por conta de não ser uma saída com alta potência aqui. Não é uma saída nem mesmo para fone de ouvido. Então não tem problema ligar os 2 positivos juntos. Mas se por um acaso você tiver os resistores, essa é uma aplicação que eu também uso, que seria 2 resistores assim nos positivos e eles se juntam no terminal. Então aqui seria o positivo geral e aqui seria o negativo geral. A partir daqui eu posso colocar um Canon, posso colocar um P10, posso colocar
um P2, posso colocar um RCA, qualquer tipo de conector aonde vai fazer a conexão com outro aparelho que vem posteriormente ou até mesmo a ligação direta. Eu vou tentar deixar alguns exemplos aí para vocês verem de adaptações. Tem alguns vídeos aí, eu vou deixar o link aí na descrição de algumas aplicações aonde a gente colocou essas plaquinhas, fica melhor. E outra coisa, galera, a qualidade é top desses camaradas, pode ficar sem medo. A qualidade é a mesma coisa praticamente de estar passando o cabo sem nenhum problema, vai ter muita qualidade mesmo. Para vocês que vão fazer adaptação, por exemplo, em alguma caixa amplificada ou algum receiver, alguma coisa, vocês podem fazer um gabarito de papel, onde vocês vão pegar esse camaradinho aqui, vão fazer a marcação direitinho, vão colar lá e vão tirar essa diferença, porque claro, vocês não podem fazer o buraco para passar o camarada todo. Então vocês medem tudo certinho aqui, quanto é que dá a distância desse canto para esse cantinho aqui. Então, sem problema nenhum, você vai estar fazendo essa aberturazinha. Vocês veem aqui que eles já dão uma espécie de gabarito. Vejam só, esse cantinho aqui, que está em volta da plaquinha, é uma forma de gabarito. Facilita um pouco. Vocês levando em consideração essa medida aqui, faz com que passe toda a plaquinha e fique o lugar dos parafusozinhos sem problema algum. Então, galera, eu sei que eu já disse, mas se por um acaso você está assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito aí no nosso canal, acompanhe todos os nossos vídeos aí, cara. Se você gosta desse conteúdo assim de eletrônica, dicas para iniciante, dicas de gambiarra, se tem sugestão de algum vídeo, coloca aí. Sua participação aqui no canal é fundamental. O canal não é nada sem vocês. Se gostou desse vídeo, deixa esse joinha aí. Isso ajuda, incentiva a gente a estar trazendo mais conteúdo aqui pro YouTube. Repito, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, porque ajuda também a tirar a dúvida de outras pessoas. Eu tô com conteúdo gravado aí, tô na medida do tempo aqui, tô editando devagarzinho para estar soltando aí para vocês. Então, galera, espero ter ajudado. Esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.